Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alan Victor e você está no Alan Victor Hood, o canal para pessoas inteligentes. No vídeo de hoje, galera, nós vamos falar sobre uma pessoa que foi um marco na dramaturgia, no teatro, a sétima arte. Quando você escuta o nome Charlie Chaplin, o que é que ele vem à mente? Talvez aquele ator que fez o Carlitos, famoso vagabundo, na época do cinema mudo, e não tá errado não. Mas o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa personalidade histórica, um pouco sobre o seu trabalho. Então se você gosta de coisas mais antigas, se inscreva no canal, não deixe de dar o like nesse vídeo, beleza? Então agora que você já fez isso, segue comigo. Charlie Chaplin ele foi um ator, foi um mímico, foi um comediante, foi um cineasta, também um ator. Ele foi uma personalidade britânica, que nasceu na Inglaterra, e ele é considerado uma das pessoas mais importantes na história do cinema. Ele foi a personalidade mais famosa na época do cinema mudo, e uma das pessoas que mais alegrou multidões. As pessoas, principalmente em uma época de muita conturbação, pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial e também pela crise de 29, a Grande Depressão. Mas vamos falar um pouco sobre ele. Começando de suas origens, o seu pai ele morreu de cirrose hepática, ele bebia muito, era um cachaceiro. No começo do século XX, o Carlitos, ele já adolescente, fazia parte de uma trupe e assim ele ganhava os seus trocados, ele tinha já sua fontezinha ali de renda. E assim ele corria, né? Circulava, apresentando seus números e já chamava a atenção pelas mímicas que fazia. Então, quando a trupe ela foi para a América, nos Estados Unidos, aí ele chamou a atenção de uma pessoa. Essa pessoa o convidou para participar, né, do cinema. E por lá mesmo ele ficou. Ele participou de alguns filmes mudos na época, fez bastante sucesso. Seu personagem Carlitos, ele se tornou febre no primeiro filme, as pessoas davam gargalhadas aos montes, riam litros e litros. E assim, em pouco tempo, ele conseguiu o seu próprio espaço dentro de Hollywood, seu próprio estúdio. E o interessante é que todos os filmes que ele fazia, ele mesmo quem escrevia, quem dirigia e atuava também. Daí em diante, o seu personagem Carlitos ficou imortalizado, sempre com um sucesso atrás do outro. O Carlitos ele produzia muitos filmes. Em um ano, ele chegou a fazer mais de 30 filmes e um longa-metragem. Ele era uma pessoa muito criativa, estava sempre escrevendo novos roteiros. O interessante é que suas histórias elas faziam críticas à sociedade. Eram geralmente dramas muito bem elaborados, com mensagens sociais, mesmo que nenhuma palavra ela fosse dita. Daí o cinema foi evoluindo e o Charlie Chaplin, ele tinha um pouco de resistência, tinha um pouco não, ele era resistente quanto ao cinema falado, então ele continuou transmitindo sua arte como ela era desde as suas origens, então ele ia fazendo seus filmes mudos. Inclusive um dos seus maiores sucessos, que foi Tempos Modernos, ele aconteceu em uma época em que os filmes eles já eram falados, vejam só coisa interessante. E aí, o Chaplin, ele acreditava na magia que tinha um cinema mudo, por isso que ele continuava produzindo mais e mais filmes nesse segmento. Mas não quer dizer que ele também não seguiu a nova onda. Ele também fez filmes falados, as pessoas passaram a conhecer a sua voz. Como no Tempos Modernos, no finalzinho, a galera ouvia ali em uma música, ele também escrevia músicas, e era músico também. Em uma música, em outros filmes ele fazia discursos, no final. Então ele era resistente, mas não era a mente fechada. E algo bastante interessante sobre ele é que ele era judeu e mesmo assim ele manteve-se em atividade durante todo o período das guerras mundiais. Foi um período que houve uma caçada em série contra todas as pessoas de origem judia. A arte do Chaplin ela ganhou o mundo porque naquela época a América recebia muitos imigrantes e assim era muito fácil se espalhar, né, seus filmes, notícias sobre ele. E assim, em todos os cantos, as pessoas conheciam as obras do Charlie Chaplin e também o Trump, o vagabundo Carlitos. Mas aí então ele começou a sofrer bastante perseguição por parte dos americanos patriotas. Isso porque no seu primeiro filme falado, que se chamava O Ditador, onde ele fazia uma sátira ao nazismo e ao lado negro da força lá, ele no final ele fazia um discurso que teve uma interpretação daquela galerinha lá, né, patriótica, extrema, radical lá dos Estados Unidos. E depois disso, ele ficou visto como uma pessoa comunista. O que só piorou a situação foi
com uma canção que ele fez em outro filme. Que aí o FBI começou a investigá-lo, seu visto ele foi negado e assim ele teve que fugir para a Suíça, onde ele ficou até o final da sua vida. Só que outra coisa que marcou a trajetória do Chaplin era que ele era mulherengo. Ele chegou a ter 3 divórcios, cada uma dessas mulheres era uma das estrelas dos filmes que ele fazia. Então você vê aí que não é coisa de hoje, né? Dos caras com dinheiro no teatro, no cinema, passarem a rapa ali nas atrizes. E ele sofreu várias acusações, né, de pedofilia, de abuso sexual, de assédio sexual. E isso fez parte, inclusive, da sua biografia. Ele foi também um escritor. Vejam só, mais uma coisa aí sobre o Chaplin. Já a sua quarta esposa, quando o Chaplin já era um velhinho, ela tinha 18 anos e ficou com ele até o final de sua vida. Veja, aí também era fácil, né? O cara velho, cheio da grana, com a jovenzinha, bonita. E o que chamava bastante atenção no seu maior personagem, o Carlitos, era que ele era um cara simples, um cara pobre, mas que tinha o espírito de um cavalheiro e era muito inteligente. E assim, com seu bom humor, ele conquistou o mundo e ganhou diversos prêmios. Mas mais interessante foi que esse primeiro filme falado que ele fez recebeu 5 indicações ao Oscar. Vejam só que coisa. E antes dos 30 anos, o Charlie Chaplin já era rico, milionário, bastante famoso. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, beleza? E também não deixa de divulgar esse vídeo em suas redes sociais para ajudar a divulgar essa informação e esse canal, beleza? A gente vai ficando por aqui. Beijo, um abraço e tchau, tchau.